bem-vindo ao Saúde em Pauta, que recebe hoje nosso querido amigo Fábio Bonaffi Sotelo para falar sobre inovações no tratamento da doença arterial periférica. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Volpe. Como eu disse, assim, é uma grande honra estar aqui com você e principalmente falando aqui entre amigos, né? E sobre um tema que nos é tão afeito. É uma delícia poder ter esse bate-papo. Obrigado, Fábio. Vamos já começar para quem está nos ouvindo. O que é a doença arterial periférica e quais as suas principais causas? Veja, a doença arterial periférica, a gente até traduz o periférico como aquilo tudo que está extracardíaco, fora do coração, né? Então, toda a árvore arterial, que quando ela é acometida, a gente chama de doença arterial periférica, sendo que o mais comum é a doença arterial periférica obstrutiva. Tá. Normalmente acometendo principalmente membros inferiores e acima de 70 anos, mais de 20 a 30% da população acometida. Bastante gente, né? Bastante gente, assim, obviamente que não necessariamente por graus tão avançados da doença, mas algum grau de acometimento. Com algum grau de acometimento. E o pior, muitas vezes subdiagnosticada, a ponto de, quando chegam às instituições de saúde, aos médicos que poderiam realmente ter alguma ação sobre essa situação, já chegam em estágios avançados, principalmente no nosso país, onde há uma limitação do acesso, apesar da universalidade do sistema de saúde e da sua grandiosidade, mas muitas vezes por situações múltiplas, né? Limitação do próprio paciente, a dificuldade de transporte, as dificuldades de acesso aos médicos, até generalistas, e desses diagnosticarem a doença e chegar no especialista, ao ponto de que, nos estágios mais avançados, leva a gangrena e amputação. Então, a gente, muitas vezes, é uma doença debilitante. Quais os principais sintomas? O que o paciente, quando ele sentir, ele tem que pensar assim, bom, eu posso estar com essa artéria aqui obstruída ou comprometida? Veja, inicialmente a maior parte, 80% a 90% desses pacientes são assintomáticos, eles não sentem nada. E aí o grande perigo dessa doença, já que, via de regra, quando eles começam a sentir, é uma situação progressiva do que a gente chama de claudicação intermitente. Eu tenho até um colega que ele usa um termo que eu adoro quando a gente dá aula para os residentes, para os alunos da universidade, que a gente fala, olha, a claudicação intermitente é aquela dor do observador de vitrine. O que é isso? Ele conta a história de um paciente dele, que é quando essa obstrução começa a ser mais importante e limita o aporte de sangue para aquele membro, a ponto daquele membro não conseguir uma nutrição adequada para as atividades regulares. Aquele paciente, ele estava na rua direita e ele tinha medo de ser assaltado. Então, para fingir que ele não estava parando por dor no membro, já que a falta de sangue para aquele membro, aquela obstrução leva a uma falta de sangue, e aquela falta de sangue leva a dor durante a caminhada, por isso o claudicação, que vem do latim, né? O claudicare, que quer dizer mancar. Olha que interessante, né? Claudicare, do latim, mancar. Mancar. Ok. E aí, ela é intermitente porque a partir do momento que você começa a caminhar, que é mais exigido sangue para aquele membro, você não tem aquele aporte suficiente, e aí o membro entra no metabolismo que a gente chama de anaeróbico, acumulam-se ácido lático, etc., e gera dor. E aí a pessoa é obrigada a parar. Então, para não ser assaltado, ele parava de vitrine em vitrine. Então ele fala... E é muito típico da gente imaginar uma pessoa na rua direita parando de vitrine em vitrine. Muito interessante, sim. E bem didático, né? Didático. E como é que se faz o diagnóstico da doença arterial periférica? Falando mais especificamente a doença arterial dos membros inferiores, mas podemos pensar... membro superior, enfim, outros territórios. Como é que é feito o diagnóstico? Veja, via de regra, o diagnóstico para o médico ele é um diagnóstico presuntivo, já que a maior parte desses pacientes é assintomático. Tá. Então, ele, obviamente, vai analisar o paciente como um todo, analisar os chamados fatores de risco, que são extremamente importantes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, principal fator de risco isolado para a doença obstrutiva. Isso é muito importante para você que está nos ouvindo. O tabagismo é um fator muito importante para a obstrução arterial. Perfeito. A hipertensão,
uma situação que há muitos anos atrás cada vez vem sendo mais dita, que é a chamada dislipidemia, que é o colesterol, vamos falar assim de uma forma geral, o colesterol ruim alto e o bom baixo para a população. Então, isso tudo... O diabetes também, né? O diabetes realmente é outro fator muito importante, né? Extremamente. Se a gente tivesse que elencar dois mais importantes, seriam o tabagismo e o diabetes. Na sequência, a hipertensão e a dislipidemia contribuindo para isso. E aí, o que leva e contribui para a piora disso, que é o sedentarismo, a obesidade... É um pacote, né? É um pacote, é um conjunto de eventos. É um conjunto de situações. E aí, eu te pergunto, quais são os tratamentos para obstrução arterial periférica? O que nós temos? Vamos começar lá do medicamentoso e vamos andando até... Perfeito. Tá. É tão importante o teu podcast, essa informação que você está levando ao público, porque hoje o que a gente chama os novos guidelines, a medicina baseada em evidência, ela ficou muito em voga, principalmente para o público leigo, com Covid. Tá. Né? E os guidelines, eles trazem essa união de evidências, e hoje a gente chama as maiores evidências em prol de uma coisa da mais simples possível, que é a caminhada regular, ou seja, atividade aeróbica regular e programada. Tá. Ou seja, o grande tratamento é, à medida que, obviamente, evitar os fatores de risco, o controle da hipertensão, diabetes, aquilo, eu acho que a gente parte de um pressuposto comum, cessar o tabagismo, tudo isso. Mas, tendo esses fatores controlados, é caminhar. Então, hoje a gente sabe que a caminhada reduz em praticamente 3 a 5 vezes a progressão dessa doença, e quando da sua progressão, ela estimula a formação dos chamados, já que a avenida principal, digamos que ela já foi obstruída, a pessoa acabou não cuidando daqueles fatores de risco e houve obstrução, obviamente que quanto mais ruas você tiver, se a avenida entope, eu consigo chegar no teu podcast no horário, eu não me atraso, porque eu tenho muita vazão. Tá. E é o mesmo conceito orgânico. O organismo ele é tão inteligente... Ele procura caminhos alternativos. Né? E cria esses caminhos. Agora, medicamentoso... existem medicações que ajudam nessa distância da claudicação. Então, aqueles 10% de pacientes que têm sintomas, e o principal é a tal do mancar intermitente, a claudicação intermitente, você tem medicações como o cilostazol, que são medicações que ajudam na distância de caminhada, e muitas vezes você também tem um cuidado, que é evitar que aquelas placas, geralmente o que causa obstrução são as chamadas placas de ateroma, as placas de gordura, né, vulgarmente conhecidas dentro das artérias, e essas placas, às vezes, a gente fala, elas instabilizam e podem fechar subitamente. Então, muitas vezes, esses pacientes acabam também usando medicamentos que deixam para o público leigo o sangue mais fino, como a aspirina. Então, são os antiagregante plaquetário. Eu pergunto, para você que está na crista da onda, que está vendo isso todo dia, qual o papel do anticoagulante, agora não antiagregante, para esse doente com doença arterial periférica importante? Nós já vamos chegar no tratamento cirúrgico. O anticoagulante tem o seu espaço? Na verdade, Volpe, assim, na verdade, ele tem em situações muito específicas. Não é para todos. Não é para todos. Tá. Hoje tem um estudo que foi publicado em 2017, o estudo COMPASS. Sim, esse estudo eu achei sensacional. Então, para pacientes de alto risco cardíaco, e aí tem o COMPASS que tem seu braço periférico. Sim. E nesse estudo fica muito claro tanto a diminuição do risco de infarto desses pacientes. Então, se você deixar um anticoagulante em dose baixa, que é a rivaroxabana 2,5 a cada 12, mais a aspirina, 100 miligramas. E é interessante que tem que ser nessa dose, né? Eles tentaram mais de um, mais de outro. Todo tipo de associação tem que ser 2,5 de 12 em 12, mais 100 de ácido acetil salicílico. Exato. E esse paciente nosso com esse diagnóstico, ou já operado, ou já tratado, e aí a gente vai chegar no tratamento que seria o tratamento cirúrgico propriamente dito,
Esse paciente ele tem um benefício importante, esse paciente de alto risco para o membro e principalmente de alto risco cardíaco associado, Sim. Já que essa placa de gordura, a gente trata isso muito em conjunto, mas para o público saber, quando você tem placa, por exemplo, essas placas de gordura de ateroma nos membros, você tem 50% de chance de ter na coronária. Na aorta, 50% de chance na coronária. Se você tem na coronária, você tem 20 a 30% de ter na carótida. Então, a doença é sistêmica. É sistêmica. E quando a gente observa que é um paciente de alto risco, e aí tem seus critérios, a gente introduz esse esquema do anticoagulante em baixa dose. Mas não naquela dose de anticoagulação plena. Tá. Então, grosso modo, nós teremos um antiagregante plaquetário, nós teremos o cilostazol, que é um vasodilatador, em alguns casos, um anticoagulante em baixa dose a se somar a isso. Então, a parte medicamentosa seria basicamente essa. Exato. E ela é muitas vezes limitada para o paciente claudicante e, obviamente, utilizada também para os pacientes que foram operados. Tá. Quando chegar na cirurgia, né? Isso acaba sendo... E aí mais ainda eu vou explorar muito os teus conhecimentos, que eu sei que são vastos. Quando fazer aberto e quando fazer por stent? Agora essa pergunta vale $1 milhão. A partir de agora o Fábio está respondendo $1 milhão aqui. Vamos lá. Veja, é super importante isso. Então, a gente indica a cirurgia para aquele paciente que tem a tal da claudicação, esse mancar limitante ou até incapacitante, ou seja, aquele paciente que não chega no banheiro. Ele começa a ter dor na perna se ele sair daqui até o teu lado da mesa. E se ele insistir, ele cai, né? Porque a perna não obedece, né? Ele dá o comando central e ele cai. Se ele achar que ele vai... Né? Ele para por dor e se ele insistir, ele cai. Não consegue. A musculatura realmente, como o pessoal trava. Né? Trava. E esse é o paciente que é operado, que você precisa aumentar esse aporte. Aquele paciente que nós começamos com o tratamento da caminhada, que é o tratamento mais importante de todos, o tratamento da caminhada regular, porque se a gente consegue promover aquelas novas ruas, e a caminhada faz isso, com aquele estímulo, naquele limiar anaeróbico daquele paciente, a gente tem um estímulo que a gente chama de neoangiogênico, neovasculogênico e neoarteriogênico, que é justamente isso. É aproveitar melhor as vias e fazer vias novas, ou a partir dos vasos que já existem, ou de células que hoje estão em voga, né? As chamadas células pluripotentes, que é o tratamento das células-tronco, que nós temos no organismo, células que estão ali quiescentes e estão prontas para fazer novos vasos. Mas a partir do momento que tem a falha terapêutica dessa caminhada regular e dos medicamentos que nós utilizamos, que é o cilostazol e o AS, via de regra, a gente vai acompanhando esse paciente de 3 em 3 meses e, havendo uma piora com ele cessando os fatores de risco, ele não melhorou a distância, que a gente chama de distância de mancar, ou seja, a distância de claudicação, a gente passa para o evento cirúrgico. Já que grande parte dos pacientes que claudicam, que são esses que mancam, somente com a caminhada regular, o controle dos fatores de risco e esse esquema que nós conversamos, hoje ainda associado, que eu acabei não falando, mas as estatinas, que são os remédios que controlam o colesterol, mas que ao mesmo tempo eles estabilizam essas placas de gordura. Eu acho que esse é um ponto bacana, né, Fábio? Ela controla o colesterol, ela consegue estacionar a doença num primeiro momento e dar uma estabilidade para essa placa para que ela não ulcere e aí acaba tendo uma obstrução aguda, né? Exato. Eu acho que assim, tanto que ela hoje também nos guidelines recentes, ela é toda, a gente chama de nível 1. Sim, de recomendação discute, né? E há de evidência, que é daqueles trabalhos robustos. Que não tem o que se discutir, né? Não dá, é má prática. É má prática. E voltando à questão cirúrgica, a partir e o terceiro ponto que a gente indica a cirurgia é para aquele paciente que já tem uma ferida, ou chamada lesão trófica, né? Sim. Que pode ser ferida ou gangrena, que se instalou num membro que não chega o sangue. E aí você é obrigado a fazer aquele sangue chegar até o... Senão não vai fechar nunca, né? Ou ele vai evoluir a gangrena. Exato. Então, agora, Fábio, para você que mexe com isso todo dia,
Quando aberta, quando stent? A tal da pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Veja, nesse caso, a cirurgia vai depender muito da anatomia, Volpi. Assim, o que nós observamos é que existem hoje protocolos, até isso tem sido muito interessante. A medicina como um todo, ela tem evoluído muito com base em certas questões estatísticas, que incluem inclusive aquelas chamadas redes neurais. E é muito bacana que para a cirurgia vascular, principalmente para esses pacientes mais graves, existem hoje uma série de associações que são feitas conforme a anatomia da obstrução, o tipo de ferida, se tem infecção associada ou não. Isso tudo leva a um conjunto da obra, então a gente chama de classificação Wi-Fi, que inclui wound, isquemia e foot infection, por isso que é Wi-Fi. A gente dá um score. Olha que interessante, mnemônico. Virou mnemônico. E outra da anatomia, e a gente cruza isso para fazer o planejamento. E aí você tem, conforme, como se fossem redes neurais, tabelas de resposta que nos ajudam, nos auxiliam a determinar. A inteligência artificial tem seu papel aí, então. Ela vai te ajudar no caminho para saber, olha, nesse tipo de lesão, com essas características, melhor aberto. Nesse aqui, melhor stent. Exato. Porque a endovascular cresceu muito, né? Na vascular, olha, a endovascular em tudo, eu vejo também, a aorta, tudo. Foi um crescimento incrível. E realmente impactou o resultado, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, hoje é muito. O paciente, inclusive, quando ele tem uma anatomia favorável, o tempo de internação hospitalar é menor. E aí nós temos hoje dispositivos que são maravilhosos. Sinceramente, são pacientes que às vezes, quando você consegue fazer pelo cateterismo endovascular, o uso pode usar ou não o stent. Hoje em dia tem balões com droga que a gente acaba utilizando, que teria um papel, porque o stent nada mais é do que aquela estrutura, né? É um molde, né? É um molde que vai manter aquela estrutura pronta, inventada até por um dentista, que era para manter o canal aberto durante o tratamento, ele que deu o nome de stent para que bacana, eu não sabia disso, Fábio. Que legal. Para esse molde. E aí ele é usado com a mesma característica, de manter o modelamento. Só que por ser um corpo estranho, ele causa também fenômenos inflamatórios e novas obstruções. Sim. Então, assim, hoje a tendência é o chamado menos é mais. Então a gente hoje tem balões que deixam droga, que poderiam manter essa artéria remodelada por mais tempo. Nós temos dispositivos que a gente chama de aterectomia, que ele, vamos dizer assim, para o público em geral, é como se ele comesse a roto-router por dentro da artéria, né? Tipo um roto-router. Isso tudo tem facilitado para alguns tipos de anatomia e lesões. Mas veja, pacientes, por exemplo, diabéticos, têm a doença muito abaixo do joelho e muito extensa, e artérias extremamente calcificadas, parece um coral, tanto que às vezes a gente chama de coral reef lesions, lesões em forma de coral. Essas lesões nem sempre são possíveis de serem tratadas por endovascular, e aí você é obrigado a fazer a tal da ponte, que pode ser com a veia safena, que é o mais comum. Então ponte nada mais é que pular, né? Isso, bypass. O bypass. Você pula a lesão e instaura lá com um conduto que não faz falta, entre aspas, porque a veia safena. Ela não faz falta no retorno venoso. Então, a gente brinca, essa fena seria como um apêndice para o paciente. São nossos cúmplices, né? Sem eles a gente não vive. Não vive. E aí, ou então a gente pode usar condutos artificiais, que geralmente só que eles têm uma vida útil menos adequada, mais curta, quando a gente pensa em perviedade, manter aquilo aberto por mais tempo, levando o sangue até aquela região. Tá. Muito bom. E aí eu pergunto, então, já seguimos pelo tratamento, passando então do medicamentoso para o stent e muitas vezes para a cirurgia aberta. Quais as inovações tecnológicas que você vê que surgiram para o diagnóstico da doença arterial periférica? Olha, se você pudesse elencar para nós.
Alguns fatores são bastante importantes. Então, hoje, a mensuração da pressão, a medida da pressão transcutânea do oxigênio, ou seja, porque perguntas importantes que a gente sempre se deparava, e a pergunta também de $1 milhão que muitas vezes as famílias nos trazem nesses momentos de lesões mais graves, de gangrena, que é, doutor, infelizmente, quando gangrenou, o final disso acaba sendo muitas vezes uma amputação. Doutor, qual é o nível da amputação? Então, esses mecanismos novos que nos ajudam, essas inovações que nos ajudam na tomada de decisão, são extremamente importantes. Até hoje, até na prova de título de especialista, a resposta também de $1 milhão de um nível de amputação é a experiência do cirurgião mais experiente da sala cirúrgica. Ou seja, até hoje são métodos subjetivos e indiretos que determinam o nível, mas obviamente que você tem algumas regras. Se o sangue está chegando até a coxa e as obstruções são para baixo, via de regra o nível é a coxa. Abaixo do joelho, se o sangue chega, pode ser o nível da perna e assim por diante. Mas isso é uma situação grosseira e você acaba elencando uma série de fatores subjetivos relacionados ao cirurgião. Então, alguns fatores objetivos que nos auxiliam são pressão transcutânea de oxigênio, a termografia. A termografia hoje, a gente acaba tendo até como... Ainda são... A termografia, inclusive, ainda tem um caráter mais experimental, mas nos auxilia bastante, inclusive em nível de perfusão. Os segmentos que não chega o sangue, eles são mais gelados. E isso nos auxilia bastante. Nós temos o Doppler, o ultrassom Doppler, que é um método não invasivo, mas que dá uma visão muito interessante de até onde estão as obstruções, ajuda bastante no planejamento e inclusive no intraoperatório, para o controle do bypass, para o controle do que foi feito por endovascular, quando foi feito. Então, e o ultrassom intravascular. Eu acho que essa talvez também seja um grande ganho, que já não é tão novo, mas que ele também... Agregou, né? Ele sempre agrega muito valor ao procedimento. Você já teve situação de mudar o teu plano terapêutico ali na hora por causa do ultrassom intravascular? Assim, algumas vezes. Via de regra, principalmente quando da extensão da lesão. Às vezes, quando você faz uma análise somente pelo que a gente chama de arteriografia, que você, antes de tratar, você injeta contraste para ver como se cora aquela estrutura dentro do vaso. Se ele tem obstruções, você imagina que aquele ponto não se cora e o sangue chega até embaixo pela que a gente chama de circulação colateral, Sim. Que são essas ruas periféricas que eu citei anteriormente. Então, quando você está utilizando o IVUS, o ultrassom intravascular, às vezes você acreditava que a lesão tinha 5 centímetros de extensão, só que se observar que aquela placa começa antes. Entendo. E aí você... Ela ficou mais crítica naquele ponto, mas ela já vem lá de trás. Lá de trás. Então aí você muda a sua tática, você às vezes estava preparado só para uma angioplastia com balão, às vezes você observa também pós-angioplastia, que angioplastia é a abertura da placa. Abertura, né? Você empurrar ela com o balão. Empurrar ela com o balão. E às vezes aquilo delamina, como se fosse uma mesa de compensado que tem várias lâminas. Isso. E se ele delamina, ele pode obstruir depois. E às vezes você não consegue observar só com o contraste, mas quando você passa o IVUS, você observa e aí você fala, puxa, aqui precisa do stent. Aí precisa daquele molde. Molde para garantir que esse flap não vai ocluir o vaso. Você acha que essas novas tecnologias que estão o tempo todo trazendo coisas... Você acha que tem mais... O que mais está vindo agora? O que mais está na fronteira do diagnóstico? Para o diagnóstico especificamente, você diz? Ou até para o tratamento? Até para o tratamento também. Qual é a fronteira do diagnóstico e tratamento da doença vascular periférica? Olha, que está ali up to date. Hoje, para o tratamento, eu citaria a tal da litotripsia, como o pessoal conhece muito a litotripsia para o rim, os cálculos. A gente, para esses vasos calcificados que eu cheguei a citar, do diabético, hoje, com a litotripsia, você reduz aquele coral reef, aquela situação de coral que limitaria
a dilatação daquela artéria, essa angioplastia, e aí você consegue ter ótimos resultados ou melhorar substancialmente os resultados. Então, a litotripsia dos vasos hoje, principalmente quando eles são as obstruções são abaixo do joelho, que é o comum no diabético principalmente, é muito interessante o resultado que a gente tem com a litotripsia. Olha, interessante. O uso dos balões com droga, ou até stents com droga, que eles liberam remédios também, eu acho que isso ainda está numa fronteira de conhecimento, porque a gente... é interessante que os balões com droga vieram, aí em 2019 um estudo citou que ele poderia estar aumentando a morbimortalidade do paciente com o uso dessa droga, teria talvez uma ação sistêmica, que não se sabia qual, e o paciente morria mais, mas isso caiu por terra. Novos estudos, novas meta-análises trouxeram isso abaixo, então eu acho que ele ainda está na fronteira até para definir qual é a melhor droga. Hoje tem uma certa briga, se usa o paclitaxel, se usa o sirolimo, então existem algumas... E a mesma briga para coronária também, né? Não muda, né? E do ponto de vista de diagnóstico, assim, eu hoje, até é uma linha de pesquisa do meu grupo. Eu orientei uma aluna de mestrado e que inclusive agora está começando o doutorado dela. Eu tenho uma outra aluna de mestrado que trabalha, a nossa linha de microcirculação. Para o público leigo entender justamente essa inter-relação entre por que alguns pacientes obstruem as grandes artérias e conseguem ainda ter uma boa perfusão e outros nem tanto. O que significa que aqueles microvasos, que é o que leva o sangue até as células, às vezes podem ter comprometimentos múltiplos. Isso acontece muito nos diabéticos. Então a nossa linha hoje é muito voltada também à microcirculação e existem aparelhos como o SDF, chama Side Stream Dark Field, que a gente consegue, ele foi idealizado para o uso sublingual em UTI em sepse. O pessoal da Bélgica, lá do grupo do De Baker, eles utilizavam bastante do Daniel De Baker, que eles utilizam muito para análise de microcirculação, porque a microcirculação ela sofre em qualquer evento inflamatório importante, uma grande cirurgia que você faz sempre, os pacientes, eles acabam tendo as repercussões na microcirculação do corpo todo, mas nos membros, hoje a gente tem aí algumas fronteiras, que é esse estudo de inter-relação macro-microcirculação. A gente chama isso de angiossoma. Tá. Angiossoma. Poxa, que legal. É o conjunto macro e micro. Eles têm que conversar, né? Que conversam e que nutrem um determinado território do corpo. Né? Tá. Então... Muito bem. Eu pergunto para você agora. E os procedimentos minimamente invasivos? Como é que ficam? Assim, para nós, assim, a gente acabou falando muito, e óbvio que talvez seja o mais importante, mas a doença arterial periférica ela inclui outras situações, não somente obstrutivas. Sim. Como, por exemplo, um aneurisma, uma dilatação. Que é a dilatação, ou as obstruções em outros territórios, como a carótida. Sim. E nessas situações, por exemplo, no aneurisma da aorta abdominal, é interessantíssimo que, como o paciente, principalmente nos primeiros 30 dias, tem uma redução substancial da morbimortalidade, chegando a praticamente 1% de morbimortalidade, em contraponto à cirurgia aberta de 3% a 5%. Óbvio que a cirurgia minimamente invasiva ela reduziu tudo isso porque o paciente, só para você ter uma ideia, teve um caso até emblemático, paciente de Rondônia, nos ligou a filha, que inclusive é colega, ela falou, olha, meu pai está com uma dor enorme no abdômen, eu sei que ele tem um aneurisma, mas eu estou indo para São Paulo, porque aqui talvez eu tenha alguma dificuldade, etc, eu gostaria de ser tratado aí. Perfeito. Aí ela entrou no avião, veio para cá. Quando ela chegou aqui, ela foi direto para um hospital, que a nossa equipe atua, fez a tomografia, esse aneurisma estava roto, ou seja, ele tinha rompido e estava tamponado. Tamponado. Que a gente chama de roto tamponado, mas a ruptura, você sabe, 50% poderia não ter nem aguentado esse voo. Sem dúvida. Mas a filha, sem saber dessa informação, acabou trazendo o paciente. Ele era um paciente com múltiplas
comorbidades, ou seja, muitos problemas, inclusive um coração que bate fraco, uma insuficiência cardíaca importante, e ele não toleraria uma anestesia. E aí nós ficamos num dilema terrível. Como operar esse paciente? Porque se não operar, ele vai morrer, uma hora vai destampando aí, o sangue vai sair todo por ali. E se operar, ele tem grande chance de não lograr êxito com a cirurgia. E com a minimamente invasiva, nós fizemos com anestesia local. Rapaz! Nós fizemos correção endovascular com 2 cortinhos de 1 centímetro na região inguinal. Aqueles dispositivos novos que eu chamo de fechamento perclose, que é o fechamento endovascular. Então, ou seja, o paciente acordado, conversando com a gente operou o aneurisma dele. Ele está maravilhoso hoje. É um paciente que depois voltou para casa dele, ficou excelente. Quer dizer, isso seria inconcebível algum tempo atrás, né, Fábio? 100%. Então, isso mostra a evolução que o tratamento da doença vascular teve, né, com o advento do endovascular e com o desenvolvimento de tecnologia em cima disso. Porque o que tem de investimento nisso é absurdo, né? Incrível. O que a gente sempre até comenta com alunos, com assistentes, com colegas, isso a gente já teve até a oportunidade de conversar, é que assim, o importante é o médico conhecer todo esse arsenal. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, porque muito da formação dos vasculares agora está só voltada para endo. E se ele tiver que abrir, ele precisa saber abrir, né? E esse é um grande pepino, é uma grande luta. Inclusive, hoje eu estou como diretor de defesa profissional da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, e um dos tópicos que sempre é levantado em discussão é como ministrar o treinamento para esses colegas novos, mais novos, e que inclua o arsenal tecnológico, a habilidade manual e todo esse rol de conhecimento diagnóstico para que isso não se perca, porque, queira ou não, nós estamos aí num país continental e nem todos estarão sempre naquele hospital de ponta que tem toda essa tecnologia. Claro, sem dúvida. Então isso tem que ser disseminado de uma forma global e que atenda às necessidades da nossa população, né? Sim, eu vejo isso eu tenho conversado com vários colegas, é sempre uma situação assim, a nova geração de cirurgiões, né? Porque eles vão precisar trabalhar muito bem no endo, eles vão trabalhar muito bem no minimamente invasivo, mas claro que quando tiver uma complicação, ele precisa saber abrir, ele precisa conhecer muito bem a anatomia cirúrgica, que muitas vezes é diferente da anatomia radiológica. Sem dúvida. Certo? E aí porque obviamente nem todos os casos a gente consegue ter 100% de sucesso, e algum deles você tem que abrir e fazer aberto, ou corrigir alguma complicação, né? Bom, eu te pergunto agora o seguinte, nós sabemos que a doença arterial periférica ela tem um impacto emocional muito grande. Quais são os desafios emocionais e físicos enfrentados pelos pacientes com doença arterial periférica? Olha, essa pergunta é extremamente importante, porque eu acho que nós cirurgiões, o pessoal sempre pergunta, nossa, mas como vocês lidam com essas situações? E nós acabamos nos adaptando, inclusive nas nossas especialidades, é como se fosse um piloto de caça. A gente, naquele momento que você senta no cockpit, você sabe o que tem que fazer e pronto. Sim. Mas o momento delicado, e eu acho que aí a grande habilidade do médico, aí não do cirurgião, é a relação médico-paciente. São pacientes em que muitas vezes você tem que dar chamadas más notícias. São pacientes que, quando evoluem de uma forma que a gente não gostaria, mas muitas vezes até pelo transcurso da doença, já que aquele paciente que, infelizmente, ele tinha seus 60 ou 70 anos, ou até mais jovem, mas com esses fatores de risco não diagnosticados, quando ele é diagnosticado, ele já está em estágios avançados da doença, principalmente no Sistema Único de Saúde, em que a gente, infelizmente, até no pós-Covid, observou um aumento enorme da doença avançada e pacientes chegando já em estágio para quase que amputação primária, que a gente chama de amputação direto. Então, o lidar com essa má notícia
ele faz parte do nosso dia a dia, mas é o que, de fato, nós temos que fazer isso tentando buscar o lado mais humano possível, compreender a realidade daquele indivíduo, mas também sempre propondo as condições terapêuticas do que a gente chama da prevenção terciária da doença, ou seja, evitando que essa doença volte e reabilitando esse paciente. Tá. Ou seja, muitas vezes, muitos pacientes desses que até evoluem para amputação, hoje eles conseguem ter sua vida praticamente dentro do normal, com próteses, com apoio psicológico contínuo. Então, é uma situação multidisciplinar para que a gente consiga readaptar, e esses pacientes eles voltam às suas atividades de trabalho, às suas atividades de esporte. Então, assim, a gente hoje vê com muito orgulho os trabalhos também dos médicos fisiatras, dos fisioterapeutas, do grupo de psicólogos, para poder fazer esse suporte. Você veja nas Paralimpíadas que sucesso, os corredores, nadadores, pessoal do tênis de mesa, o pessoal, assim, é fantástico. Eles conseguem uma reinserção na vida social e na vida esportiva. E na vida esportiva. Na vida esportiva. Exato. Como que a educação e a conscientização pode ajudar a reduzir essa doença? Como você enxerga isso? Porque eu vejo assim, a gente tem tanta propaganda que não serve para nada, vamos falar o português, claro, né? De gente que não está habilitada a pedir para tomar tal ou qual remédio, que nem é da área de saúde, e a gente não vê nada embasado para conscientização da população. Perfeito. Então, assim, eu queria que você, que é um formador de opinião, desse para nós a tua ideia. Como que você acha que a educação e a conscientização podem ajudar a diminuir a incidência dessa doença? Você nos disse da caminhada, controle do diabetes, controle do colesterol, controle dos fatores de risco, que são extremamente importantes. E a gente não vê nenhuma campanha, Fábio, falando disso em massa, nos veículos de comunicação. Você não vê. E com uma incidência grande, como você nos falou, né? Eu acredito nisso, Bob, como uma atribuição, inclusive, do Ministério da Saúde. Sim. Porque as sociedades de especialidade, elas fazem suas campanhas, mas são muitas vezes com verbas próprias, que são as verbas a perto partir do tamanho do problema, pífias. É pífias. Então, assim, mas é uma luta que a gente fala assim, às vezes parece que estamos enxugando gelo, mas a gente faz essas campanhas, tenta umas regularidades em cima delas, e a gente até tem algum sucesso, mas precisaria de uma ação em massa, de uma ação, inclusive, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os médicos do posto, né? E aquele médico do posto de saúde, que às vezes ele não é o especialista, mas essa doença, quando os alunos da Faculdade de Medicina no 5º ano rodam conosco, a gente sempre preconiza isso. Eu falo, vocês não fazem, às vezes, o índice tornozelo-braquial, que é a medida de pressão das pernas. Tá. Você vê um paciente com fatores de risco, você tem que fazer. Pacientes diabéticos, principalmente diabéticos com mais de 20 anos da doença, pacientes que têm pelo menos 2 comorbidades, ou seja, 2 doenças que levam à formação de placa. Todo paciente acima de 70 anos é obrigatório que seja feito. E a gente não vê, infelizmente, isso como uma difusão importante. E a coisa mais simples, né? Palpar o pulso. Às vezes... hoje em dia não se põe a mão no paciente, né? O que é uma judiação, porque eu acho que isso precisa ser feito. O exame físico, ele te dá muitas informações, né? Muitas informações. Na tua visão, quais são as perspectivas futuras para o tratamento da doença arterial periférica? O que vem? Olha, Volpe, assim, do ponto de vista científico, a gente tem observado as células-tronco, como em todas as situações, muitas situações clínicas, eu acho que vem uma coisa inovadora por aí. Tá. Os chamados, eu espero que futuramente também a gente consiga diminuir o número de material deixado, que a gente fala, hoje o lema é leave nothing behind, né? Ou seja, quando você vai fazer um tratamento endovascular, tentar
o menos possível. Então, os chamados stents absorvíveis, quando houver necessidade desse molde, eu acho que é uma situação que eu gostaria de observar. E gostaria, sim, que a gente pudesse ter maior, de fato, amplitude do diagnóstico dessa doença, que é uma doença simples de diagnosticar, ou seja, obstruiu, só você não vai ter o pulso. Isso, para nós, seria talvez um ponto extremamente relevante. Então, você vê que aí a gente não precisaria nem de tecnologia, de coisas diferentes para chegar. Precisa examinar, né? Só precisa examinar. Fábio, estamos chegando ao final do nosso papo, é uma pena, porque está uma delícia a gente conversar aqui, e eu te peço que você deixe para os nossos ouvintes quais as principais mensagens que você poderia deixar para quem está nos ouvindo para evitar a doença arterial periférica. Bom, a primeira delas, que se a gente pudesse falar um lema, é o lema do médico chinês de 3.000 anos atrás, né? Que ele falava que existem médicos superiores e médicos inferiores. Obviamente que isso é uma forma grosseira e não se aplica a nós, mas o lema deles é que o médico superior é aquele que evita a doença. Sim. E o evitar a doença arterial periférica é nada de sedentarismo. Aquela caminhada simples, regular, 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 60 minutos cada vez, naquele passo aquele passo que a gente chama de 2 passos por segundo. Não é o correr, não é nada disso. Dá uma aceleradinha. Exato. É aquela pequena aceleradinha, e a constância nisso, a gente já reduz praticamente grande parte dos eventos cardiovasculares. E o principal, que hoje já até está ganhando como monta, como número 1 aí, o número de AVCs, que nada mais é do que obstrução no território cerebrovascular. Exatamente. Na sua área, o infarto. O infarto. E para nós, a doença periférica de membros inferiores também. Veja, isso não te custa nada. Um tênis, uma camiseta, um short e sair, caminhar. Acelerar um pouquinho o passo para não ficar aquela caminhada a passeio, né? Exato. Mas somente isso é mais do que suficiente. Fábio, eu quero agradecer muito a tua presença, um amigo querido que está nos brindando com essa aula sobre o tratamento da doença arterial periférica. Eu aproveitei muito, tenho certeza que você também. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço demais. Tamo junto. Vocês. Um abraço. Você já sabe, o Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós te esperamos aqui.